Precisamos manter comunhão permanentemente com o Senhor nosso Deus. Para tanto, é necessário que venhamos retirar do nosso viver tudo que impede essa nossa comunhão com o nosso Deus. Precisamos, como diz aqui na nossa região, aprumar o nosso caminho, firmar os nossos passos na palavra do Deus eterno, a fim de o agradarmos. E Ele está sempre do nosso lado. E as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas iniquidades, é quem obstrói o caminho desta comunhão que precisamos ter com o Deus da verdade. Ele que é juiz dos vivos e dos mortos. Salmos 51, versículos 4 ao 7, está escrito: contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Contra ti somente pequei. Às vezes, não pecamos contra ao nosso próximo, contra ninguém, mas pecamos contra o nosso Deus. Quando nós desobedecemos deliberadamente, mesmo conhecendo os mandamentos de Deus, não estamos pecando contra o nosso semelhante, mas sim contra o nosso Deus. Além de que existem aqueles pecados que nós temos consciência de que estamos entristecendo ao Espírito Santo, magoando o coração de Deus, mas mesmo assim continuamos no nosso erro. Isso é pecar contra Deus. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ensinou que o primeiro mandamento da sua lei é amar a Deus acima de qualquer coisa. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. E quando o ser humano assim não age, está pecando contra o seu Criador. Ele que merece todo o nosso amor, a nossa dedicação. É que Ele tem que ocupar o trono do nosso coração. E fiz o que a teus olhos é mal. Em Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons também. De forma que nós temos que ter esta consciência. O ser humano precisa entender que os olhos de Deus a tudo contempla. Ele vê. Às vezes, o homem natural se esconde dos outros seres humanos, pensando
que o seu pecado, a sua iniquidade, a sua transgressão, ninguém vai ver. Mas dos olhos de Deus, ninguém se esconde. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Veja bem, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Deus fala conosco para nos corrigir e Ele muitas vezes precisa nos julgar pelos nossos erros, para o nosso próprio bem. Eis a razão porque muitas vezes nós somos provados por Deus, somos testados por Deus, passamos por provações, pelo teste, passamos por dificuldades, para que venhamos a nos corrigir. É Deus dando-nos uma correção, é Ele nos julgando aqui na terra, para não sermos julgados lá no juízo final. Deus fala uma vez, duas, quantas vezes for necessário, para que venhamos a entender os nossos próprios erros e nos corrigir. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista está falando a respeito do pecado original da humanidade. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 24, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da salvação. Todos, desde Adão e Eva. A história da humanidade contada pela Bíblia Sagrada é a demonstração real de que todos os seres humanos se desviaram do plano de Deus, fugiram da vontade de Deus, saíram dos caminhos do Senhor. O sentimento de rebelião, de apostasia, de desobediência passou a dominar a humanidade. E por isso que ele está dizendo aqui: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Isso é a história de todo ser humano que nasce no planeta Terra. Mas, quanto a Deus, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus é pela verdade, e não passa panos quentes em quem está errado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas nem por isso Deus deixava de lhe corrigir, de mostrar para ele a verdade lá no seu íntimo. E muitas vezes ele teve que enfrentar dificuldades, ser provado na sua fé. Finalmente, ele diz algo muito importante: purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O escritor, o salmista, tinha condição da necessidade, ele tinha consciência da necessidade do perdão de Deus. Aqui ele estava confessando, mas confiando de que Deus iria lhe perdoar as suas iniquidades, os seus pecados, os seus erros. Não tem pecado que Deus não possa perdoar. Esta é a realidade e está disponível para cada um de nós no dia que se chama hoje. Quero pedir que você compartilhe esta mensagem com seus familiares, amigos, conhecidos, nas suas mídias sociais, pelos seus contatos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.